Bom, nós estamos agora no YouTube, né? Para poder compartilhar a mensagem dessa noite. Mensagem que eu espero que seja aquela que fale ao coração de vocês, porque foi a que Deus falou ao meu coração. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens que pergunta sobre o que é aceitar Jesus. O que significa você aceitar Jesus? Essa expressão que marcou a igreja evangélica brasileira. Eu acho que já falei alguma vez que essa expressão ela foi trazida dos Estados Unidos para cá, pelos missionários que nos evangelizaram. Então eles tinham uma mensagem de avivamento, de despertamento espiritual. E eles achavam que o brasileiro vivia no pecado. Então você precisava deixar os seus vícios, seus maus hábitos, para se tornar uma nova criatura. E como é que você fazia isso? Aceitando Jesus. Com um gesto simples, era uma... Acho que você já ouviu isso em algum culto? Você já foi no culto? Aí o pastor termina o sermão e faz o apelo. E a maneira de você manifestar é levantando uma das mãos. Eu tinha um amigo que... Assim que eu me formei, né? Essa foi o aprendizado que eu tive, de pregar seguido de um apelo. O professor Jerry Stanley Key, grande missionário, que ensinou a maioria dos pregadores batistas no Brasil, ele me ensinou isso, de que todo sermão tem que ser acompanhado de um apelo, de uma decisão pessoal. E a gente fazia isso, fiz isso durante anos no meu ministério. E a expressão era simples, era simplesmente levantar a mão. Tinha até um colega que se formou comigo, né? Ele foi pastorear em Volta Redonda e ele disse que um dia estava pregando e ele percebeu no auditório uma pessoa que estava se segurando para não levantar a mão. Ele sentia que era importante a decisão para ele, mas ele estava ali preso no banco. Venha como está e etc. Aquelas coisas que todo pregador fala. Levante sua mão, venha como... Se não dá para você levantar, levanta com banco e tudo. Levanta com banco e tudo. Porque a pessoa estava travada ali, né, e não aceitava, não manifestava, né? Que era, a igreja vibrava com aquilo, orava, ficava feliz, glória a Deus, e assim era a formação da igreja brasileira na sua origem. E a gente já falou muita coisa sobre isso, do que é essa decisão, como que essa decisão é tão importante. É um gesto simples, simplório até. A pessoa levantar a mão no culto, a gente tinha consciência disso, que não significava que ela estava convertida, mas era o sinal de que ela dava, de que ela estava disposta a ter uma nova vida, a experimentar um novo momento, a abandonar coisas que tiravam a dignidade dela e devolviam para ela uma nova disposição, uma nova esperança. Estudos teológicos profundos são feitos sobre isso. O que é que faz com que a igreja evangélica brasileira cresça tanto, apesar dos problemas? É essa proposta de nova vida. Uma pessoa que está ali explorada, humilhada, não é? Vivendo uma vida com as consequências das desigualdades sociais que nós temos no nosso Brasil, e ela encontra na igreja, na vida de fé, uma oportunidade de empoderamento, principalmente as mulheres nas igrejas que têm na vida de fé, na vida de comunhão, uma oportunidade de terem uma vida melhor, de cuidar bem dos seus filhos, de formar sua família. E isso era marcado por esse momento crucial do levantar a mão aceitando Jesus. Uma das decisões importantes é que essa decisão de aceitar Jesus implicava uma vida diferente. Todo mundo sabia disso.
Quem fumava já sabia que teria que largar de fumar. Quem bebia já sabia que teria que largar de fumar. Não é isso, Cristiano? Já sabia disso. Você vai entregar a sua vida a Jesus, você vai ter outra vida. Então, essa decisão era uma decisão de vida. Implicava viver de um outro modo. E a gente vai pensar sobre isso. O que significa viver com Jesus? O que significa isso? Eu escolhi um texto para a gente meditar, e de João 8,36. João 8,36. Diz a palavra de Deus assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Aí, dependendo da versão, né? Vamos ler mais uma vez. Eu estou vendo aqui que o pessoal está procurando na Bíblia, bonitinho, né? Antigamente era folheando as páginas, hoje a gente manuseia o nosso celular. Que bacana. Eu me lembro da primeira vez que nós tivemos alguém na nossa igreja levando uma Bíblia digital. Era um tablet. Mas, nossa igreja está moderna. Hoje em dia é tão comum. O texto que eu tenho é da NVI. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Isso me leva a pensar o seguinte: aceitar Jesus é o primeiro passo para uma vida de liberdade. Talvez muita gente questione: que liberdade é essa? Fica preso a uma religião, uma doutrina, a um dogma. Supostamente de acordo com o sistema religioso que a gente tem em vigor no cristianismo do mundo todo. Você vai estar atrelado a isso. Mas na mensagem do Evangelho, viver com Jesus é ser livre. É vida de liberdade. Você não está preso a nada. Por isso que muitas vezes eu digo na nossa igreja: aqui ninguém é obrigado a nada. Lembra uma palavra de Rick Warren sobre a igreja dele, quando ele preparava as pessoas que iam ingressar na membresia da igreja. Ele dizia: aqui ninguém é obrigado a fazer mais do que Jesus nos ensinou. O que a gente faz aqui é o que está nas Escrituras. É aquilo que Jesus ensinou as pessoas a fazerem. Mas isso não cria um certo aprisionamento? Bom, você vai ter que fazer uma escolha. A nossa liberdade não é uma liberdade absoluta. Nós não temos a liberdade absoluta em lugar nenhum. Você vai acabar seguindo os ditames de alguém para a sua vida. Ou aquilo que o seu pai e a sua mãe disseram que era certo e errado, ou aquilo que a escola disse para você o que é certo e errado, o que a lei do país diz o que é certo e errado. Você vai seguir alguma coisa. Alguém cantou isso, né? Você vai seguir alguém. Seja Deus ou o diabo, você vai seguir alguém. A sua decisão sempre estará atrelada à indicação, à orientação, aos princípios de alguém. A vida humana é marcada por muitas coisas que nos aprisionam, que nos enlaçam. Por isso que os psicólogos existem, né? Para que possam ajudar a gente a livrar-nos dessas amarras que nos prendem a vida inteira. As nossas experiências passadas, as exigências da vida social, o apego às nossas tradições. Olha quanta coisa a gente está preso, atrelado, né? Nossos medos. Então, são tantas coisas que fazem com que a gente se torne prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas tradições, prisioneiros de nós mesmos. E Jesus chama a nós para a gente se libertar dessas amarras. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não aceitavam Jesus porque não queriam mudar de religião. Mas Jesus não está chamando ninguém para mudar de religião. Está chamando para ter uma vida com Ele.
Bom, se isso vai implicar com que você tenha uma outra comunidade de fé que te ajude a fazer isso é outro assunto. Mas o que Jesus chama é para a gente largar essas tradições, largar essas amarras, para a gente poder ter uma vida mais livre, uma vida em que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Eu estava lendo um filósofo chamado Søren Kierkegaard, quando ele fala sobre a fé. E ele diz isso, que a gente tem essa vida bem limitada, bem atrelada a decisões de outros. E a gente precisa fazer alguma coisa para sair dessas amarras da vida. E ele dizia, para sair dessas amarras da vida, você tem que dar um salto. A teoria do salto. Você ouviu falar da teoria do salto? Esse salto, na verdade, é a fé. Que fé é essa? É a fé que corresponde a uma coragem de você abandonar aquilo que te destrói para poder adotar uma perspectiva de vida que lhe dá esperança. É isso que é a fé. A fé é um ato de coragem. A coragem de ser aquilo para o qual Deus criou você para ser. Mas por causa do nosso crescimento, do nosso envolvimento, acabamos criando outros hábitos, outros costumes, desenvolvendo outras verdades que acaba distanciando a gente da graça divina, do amor divino. Então a gente precisa ter uma experiência de libertação de tudo aquilo que nos impede de experimentar uma vida mais humana, uma vida conforme a vontade de Deus. Que é isso que é vida humana. O fabricante, ele criou a gente para viver de um jeito. Então o que falta para a gente é ajustar a nossa vida a esse jeito que o fabricante pensou, não é? É esse o mistério da graça, porque você tem uma vontade divina perfeita e você tem uma vida humana cheia de autoridade, de presunção, que diz para você que você é o dono do seu nariz, que você pode e acontece, que é um dos maiores enganos que a humanidade já construiu. Na verdade, todo o conceito de liberdade que nós temos não é um conceito absoluto. Nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Nós somos livres para viver de um modo que esteja adequado à nossa própria condição de pessoas que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando fala isso, o registro que é feito lá em grego, tem uma palavra para descrever o que é essa liberdade que nós encontramos a partir da decisão com Jesus, que é o eleuteroi, uma palavra que a gente muitas vezes utiliza e a gente não sabe de onde vem. A palavra liberdade lembra alguém que foi tirado da condição de escravo. Você está preso a alguém que manda em você, a alguém que direciona a sua vida, e ali, num dado momento, você recebe uma carta de alforria para ser a pessoa para o qual você nasceu para ser, de acordo com a sua origem, sua nacionalidade. Era isso que o grego pensava. E Jesus usa essa palavra para dizer para um povo escravizado, um povo dominado, de que a fé em Jesus é o primeiro passo para essa liberdade que todos nós almejamos. Então, o sentido de liberdade que Jesus nos convida a viver tem a ver com essa fé que nos proporciona uma ideia diferente da liberdade que as pessoas conhecem. Aliás, o tema da liberdade, ultimamente, tem sido muito utilizado politicamente, mas, na verdade, aquilo que muitos dos pregadores da liberdade têm falado é como se houvesse uma licença para cometer crimes de ofensa, crimes de acusações levianas,
e se assustam quando a justiça vem e cobra delas a questão criminal do que elas fizeram. Mas, na verdade, essa liberdade, ela é uma liberdade, como é que eu vou dizer, equivocada, porque nós não somos livres para fazer qualquer coisa. Ninguém é para sair dizendo o que quer da vida dos outros, para sair dizendo qualquer teoria conspiratória. Ninguém tem essa liberdade. Não foi dada essa liberdade a ninguém. Mas nós vivemos assim. Aliás, o existencialismo é a corrente filosófica que começou a pensar nisso, né? O teórico do existencialismo diz que o homem é um ser condenado a ser livre. Condenado a ser livre. Porque a liberdade, ela é um problema para nós. A gente precisa aprender a ser livre. Porque eu só sou livre se o meu irmão, se o outro também for livre. Se essa liberdade for uma liberdade equivalente para todos, aí nós estamos falando de uma mesma linguagem. Mas essa liberdade que um fala e o outro é ofendido, acho que essa liberdade não é uma liberdade autêntica e não é dessa liberdade que estamos falando. Jesus, quando fala de que seremos verdadeiramente livres, ele usa mais uma palavra, além da liberdade, que é a palavra onto em grego. Ele diz que essa palavra quer dizer de verdade, de fato, realmente. Não é uma liberdade falsa. Um escravo recebia a sua carta de alforria, isso não queria dizer que ele podia sair fazendo qualquer coisa. Ele ainda precisava construir a sua autonomia financeira, construir sua condição de cidadão. Era algo que ainda levaria algum tempo para ele ter essa liberdade. A palavra quer dizer exatamente o contrário do que é falso, do que é aparente, do que é fictício. Essa liberdade não é uma ficção, não é uma aparência de liberdade, é liberdade de fato. Então, o sentido da liberdade que o Evangelho apresenta não é uma condição para a gente sair fazendo o que dá na telha da gente, mas é uma conquista. Ele diz, olha, agora você vai poder fazer da sua vida uma vida mais digna, uma conquista espiritual, e que a gente vai precisar aperfeiçoar o uso dessa liberdade cada dia. O apóstolo Paulo ensina isso nas suas cartas aos Gálatas, aos Colossenses. Ele diz, olha, não usem essa liberdade que vocês conquistaram para fazer coisa que não devem. Constrói aí, a partir daí. Começa a entender quem você é, quais são os seus potenciais, o que você é capaz de fazer. O que você tem fragilidade, o que você entende. Então começa a partir daí. Essa liberdade é para isso, para você se conhecer e começar a trabalhar uma vida de liberdade. A grande verdade é que nós somos frágeis demais. E além disso, além da nossa fragilidade, qualquer coisa nos atinge, né? Nós também não temos um conhecimento a respeito de quem somos. Nós não nos conhecemos. A liberdade que a gente tanto procura é resultado da nossa caminhada como pessoas que buscam esse conhecimento de si. E Jesus nos chama para fazer essa caminhada a partir da tomada de decisão de segui-lo, de dizer sim para o convite amoroso dele. Ele disse para os judeus sobre isso: vocês estão aí na maldade, vocês estão enganados, vocês estão se enganando. Então, se vocês me conhecerem, aí vocês vão experimentar um novo momento. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que mensagem que Jesus dá aos judeus daquela época. Vocês se conhecerem aquilo que Deus quer colocar no coração de vocês, vocês vão realmente experimentar a libertação.
A pergunta que eu quero fazer é exatamente essa. O que é ser uma pessoa livre? O que é isso? Como é que a gente, como cristão, como cristãs, né? Como é que a gente pode ser livre? Bom, eu pensei em algumas coisas que poderiam ajudar a gente a construir uma vida de mais liberdade na nossa perspectiva de fé. E a primeira dessas atitudes tem a ver com a ética. Nós precisamos de uma nova ética para a nossa vida. O que é a ética? A ética é a ciência, é uma forma de você entender a sua conduta como pessoa no mundo. Então, se você opta por ser uma pessoa honesta, isso tem a ver com uma nova ética. Se você opta por ser uma pessoa mais solidária, isso tem a ver com essa nova ética. Pessoas que sabem que são livres se tornam capazes de adotar novas perspectivas de vida. São capazes de abandonar velhos hábitos e adotar novas perspectivas. São capazes de substituir os seus valores materiais, aqueles valores que degradam, que nos desumanizam, para adotar valores mais nobres, mais elevados. O apóstolo João diz: amado, não imite o que é mal. Isso é uma postura ética bastante interessante, né? Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele, porém, que faz o mal não viu a Deus. Ele não diz, não é de Deus. Ele não viu a Deus, ele não entendeu ainda. Mas vai entender um dia. Porque é disso que o Evangelho fala. Se você caminhou com o Senhor, veio ao encontro da palavra de Deus, é impossível que você continue a fazer as mesmas coisas sem que algo incomode você por dentro. É como se fosse um martelinho que fica lá dentro dizendo: olha, isso aqui não está legal não, isso aqui tem que ajustar, isso aqui tem que melhorar um pouquinho, isso aqui tem que é aquilo que a palavra de Deus diz que é o Espírito incomodando a gente o tempo todo. Você é livre para fazer o que quiser, mas o que vai acontecer é que essa postura vai sempre te incomodar para te chamar a uma nova maneira de viver. A segunda coisa que eu acho que implica essa vida de liberdade que o Evangelho nos traz é ter uma maneira diferente de ver o mundo. Eu tinha um amigo que dizia que não se tornava um evangélico porque ele tinha medo de ser uma pessoa que vivesse com obrigações. Ele não queria assumir compromissos. Aí, bom, o que você tem como compromisso? Porque todo mundo tem que ter um compromisso, né? Nem que seja para que você possa cuidar da sua família, cuidar das suas despesas. Todo mundo tem um compromisso. Mas o que falta para você? Eu quero ter a minha vida de liberdade. Liberdade para quê? Aí eu fui perguntando, liberdade para fazer o quê? Né? Eu quero entrar em lugar que eu quiser, fazer o que eu quiser, ter as amizades que eu quiser, defender aquilo que eu penso. Mas quem está dizendo que você vai ser proibido de fazer isso? Mas, na verdade, o que as pessoas tinham era um falso entendimento de que a vida religiosa é uma vida de aprisionamento. Para muitos realmente. Há muitas igrejas que aprisionam mesmo. Eu não nego essa possibilidade, não. Há muitas denominações, muitas pequenas comunidades que criam vínculos de obrigação, né? Da pessoa ter que ir ali, obedecer pastor, de fazer aquilo que a igreja manda. Isso não é do Evangelho não, tá, gente? Isso aí é um equívoco dessas igrejas. Porque o que o Evangelho nos diz é liberdade. Pessoas que sabem que são livres têm um novo entendimento sobre a realidade. Passa a entender a vida de outro modo. Veem o mundo e as oportunidades com outra perspectiva.
E aquilo que vai proporcionar prazer para a pessoa, aqueles prazeres que ele acha que o mundo lhe oferece, não tem o mesmo sentido mais a partir da vida vivida na dimensão da graça. O apóstolo Paulo um dia disse: assim vocês também se considerem de fato. É como se fosse um abandono mesmo. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A decisão de viver com Cristo e viver plenamente essa liberdade tem a ver com isso, de você mortificar aquilo que te destrói como pessoa e começar a buscar novos valores. É aquela história que eu até já contei aqui durante essa série, do chefe de família que bebia e se tornava um péssimo pai, um péssimo marido, até que ele entrou numa igreja, entregou a vida dele a Cristo, aceitou Jesus e mudou de vida. E um dia ele encontra com um amigo dele, diz: vamos ali tomar uma. Aí diz: não estou mais nesta vida. Aí isso o quê? Você se tornou Bíblia? Aí ele disse: eu estou frequentando uma igreja. Ah, então você está dando o seu dinheiro para o pastor. Aí ele disse: olha, quem dera que fosse isso. Porque depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Eu me tornei um melhor marido. Eu não brigo mais com a minha esposa. Eu não espanco a ela mais. Eu me tornei o melhor pai. Hoje eu vejo a minha filhinha se vestindo alegre, feliz, indo para a igreja. Todo o dinheiro do mundo que eu tivesse que pagar teria valido a pena. A minha vida é outra. A minha vida é outra. Há muitas pessoas que têm essa ideia errada, né? Você vai dar dinheiro, não sei o quê, vai ficar preso. Não, a perspectiva muda. O sentido de valor muda. Aquilo que você vai investir o seu recurso muda. E isso faz de você uma pessoa melhor. Mas há uma terceira coisa que essa vida de liberdade indica. Você passa a ter um novo propósito de vida. A sua vida vai servir para outra coisa, não para atender os seus próprios interesses, mas para que você possa viver numa nova esperança. Pessoas que sabem que são livres adquirem um novo propósito de vida, encontram novos motivos para seguir adiante, constroem novos significados para a vida. Eu tinha um amigo na cidade de Santo Antônio de Pádua e ele contou uma história assim, muito sofrida de um amigo dele. Irene, eu acabei de encontrar com meu amigo, ele está uma situação desesperadora. Ele tentou se matar. Aí disse: mas nossa, como aconteceu isso com ele? Ele começou a achar que a vida dele estava vazia e ele precisava fazer alguma coisa para melhorar. Fez cirurgia plástica para melhorar a sua aparência, para levantar o astral. Diante disso, ele não conseguiu, começou a buscar prazeres, havia uma vida mais ativa, frequentando boates e shows e tal, fazendo aquela vida ativa, e isso também não trouxe satisfação para ele. E ele continuou procurando, até chegar a usar droga para poder distrair a cabeça, para dar uma vida mais leve, para dar um tapa, né? Para aliviar a tensão. E acontece que ele se enveredou de uma tal maneira que hoje ele se olha para o espelho e não se reconhece mais. Ele disse: a vida para mim acabou. A única coisa que pode trazer nova vida é encontrar-se com Jesus. Substituir esse vazio pela presença de Cristo na vida. É interessante que a gente acha que sofrimento é para ser rejeitado, né? E a felicidade é para ser buscada. Mas, na verdade, quando a gente tem a vida marcada por Cristo, sofrimento e felicidade ganham outros significados. O sofrimento passa a ser oportunidade para a gente crescer.
E a felicidade está no fato de que a gente encontrou o verdadeiro sentido da vida. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para fazer as coisas boas, boas obras. Aqui, boas obras não é fazer caridade. Boas obras é fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom para a sua vida, aquilo que faz você crescer e se tornar uma pessoa melhor, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Deus já deixou tudo pronto para você ter uma vida melhor. Tudo que você precisa fazer é fazer a entrega de sua vida para Jesus. Para a gente concluir essa reflexão, deixa eu colocar uma situação para vocês, que eu acho que é importante, né, no encerramento dessa série, a gente falar sobre isso. Aceitar Jesus significa tomar uma decisão firme de orientar a vida pelas mesmas coisas que motivaram e orientaram a vida de Jesus no mundo. Aquilo que fez com que Jesus vivesse entre a gente é aquilo que vai motivar a gente para poder fazer essa entrega pessoal de nossa vida a Jesus. Significa viver de outro modo, diferente desse que você está vivendo hoje. Significa abandonar esses valores e essa doce ilusão de ser uma pessoa de acordo com os padrões da sociedade, dos seus amigos, daquilo que sonharam para você passar a ser aquilo que Deus sonhou para que você fosse. Essa foi a mensagem que o pastor pregou quando eu me converti, quando eu fiz a minha decisão. Ele disse: se Deus quisesse que eu tivesse a vida que estava tendo, ele me deixaria, ele teria me criado em condições de eu viver tudo que eu vivia sem sofrer. Eu precisava era ajustar a minha vida à vontade divina. E eu só conseguiria fazer isso se eu entregasse a minha vida para Jesus. Isso tem a ver com viver de um novo modo, ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Então eu queria encerrar aqui deixando um versículo que marcou muito a vida de muitas dessas pessoas que fizeram essa decisão. Esse versículo foi muitas vezes repetido nas mensagens evangelísticas de muitos pregadores cristãos pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, como dizia a versão antiga. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Novas perspectivas. Novo jeito de viver. Novos propósitos para a vida. Isso significa entregar a vida para Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu me lembro uma vez que um pastor disse que há muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica e ainda não tomaram uma decisão como essa. Você já fez isso? Ou então você já fez, você lembra como é que foi? Como é que você fez essa sua decisão? Qual foi a sinceridade que havia no seu coração quando você fez aquela oração de entrega da sua vida para Jesus? Então eu queria fazer o apelo, né? Não, peraí, não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui não. Mas eu vou fazer o apelo para que você, no seu pensamento, na sua oração pessoal, possa relembrar disso. Retomar, como a gente estava falando hoje, né? Retomar o primeiro amor, voltar àquela decisão inicial, que Deus não desistiu de você, Ele não desistiu, Ele não mudou os planos dele, Ele continua comprometido com a nossa vida, e o Espírito dele continua trabalhando por nós. Sempre, né? Eu tinha me convertido. Aí comecei a frequentar os cultos da igreja onde eu frequentava, que não era a igreja batista, era a igreja do Nazareno. E eu me lembro de um pastor que veio da cidade de Americana, em São Paulo, e pregou um sermão
aquele sermão me deixou muito incomodado. Eu disse, eu não posso continuar tendo, mesmo convertido, mesmo frequentando a igreja, eu precisava abandonar muitas coisas da minha vida. E aí o pastor fez o apelo. E eu fui à frente. De novo. Levantei a mão de novo. Fui à frente. E eu fui lá, foram muitas pessoas à frente. Muitas. Eu tinha lá uma cambada de gente lá na frente. E a igreja tinha um móvelzinho perto do altar, que era chamado de genuflexório. Coisa de antigo, tá, gente? Onde as pessoas se ajoelhavam. E tinha tanta gente que o genuflexório já não cabia mais. Então eu fui lá para o cantinho, lá no cantinho da parede, e fui me ajoelhar também. E eu chorava muito, porque eu dizia que eu não quero ter a vida que eu estava tendo. Eu não queria ser uma pessoa que tivesse uma vida que não fosse digna da vontade de Deus. E eu comigo mesmo, isso aqui sou eu e eu mesmo. E o meu pastor, a igreja era muito grande, a igreja tinha muitos jovens, meu pastor saiu lá do lugar dele e foi até se ajoelhar comigo. E ele me disse uma coisa que eu não me esqueço até hoje. Ele disse, Irênio, você é um homem de Deus. 17 anos. Irênio, você é um homem de Deus. Vou orar por você. E ele fez a oração ali. Quando eu cheguei para casa, eu me lembrei da palavra de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, alguma coisa. Eu não vou me lembrar agora o versículo. E isso foi batendo, o Espírito Santo, aquelas coisas incomodando, martelando. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Era a minha decisão. Era a minha parte. Era aquilo que eu devia fazer. E ainda, até hoje, essa palavra ainda vem à minha cabeça. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que era uma coisa que podia ser para minha vaidade, né? Mas, na verdade, era o Espírito de Deus dizendo que ele tinha um propósito para a minha vida e eu precisava ajustar as minhas decisões à vontade de Deus. É essa decisão que acho que nós precisamos tomar todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra a nós nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos inquieta, que aponta caminhos, que nos envolve com a palavra de vida e que deseja que nós experimentemos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste da gente, que o Senhor continua a falar ao nosso coração dia após dia e que a gente possa, ó Deus, corresponder a esse Teu chamado com o nosso sim, com o nosso aceitar, com a nossa decisão de entregar integralmente a nossa vida para Jesus. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos encerrar aqui a nossa gravação da mensagem e deixar aqui a nossa palavra de gratidão aos nossos queridos amigos que nos assistem e que Deus abençoe a todos e todas com essa palavra.